metáfora para citar. Não, está ligado. Para citar aquilo que disse a Raquel há pouco sobre a circunstância de não estar na mesa, eu estive atrás da mesa até agora e, portanto, há aqui uma metáfora da exceção ao poder que eu não gostava de deixar passar em branco. Muito isso. E o André facilitou esse processo. Eu gostava de abrir um pouco o leque das preocupações que já foram até aqui lançadas para debate. É evidente que as pessoas que aqui estão são todas razoavelmente, para não dizer profundamente, politizadas e, portanto, naturalmente, cada um de nós coloca-se a partir do seu próprio ponto de vista e, portanto, podemos debater o que quisermos, sairemos daqui enriquecidos com os argumentos que conseguimos trocar, mas dificilmente eu diria que a intenção é catequizar quem quer que seja a partir dos nossos pressupostos iniciais. Portanto, o André expôs, como habitualmente, muito bem o seu próprio ponto de vista, as outras pessoas fizeram o mesmo, a Raquel também com a sua clareza e o Sérgio com a sua clareza também o fizeram, o Adriano Gomes com a sua habitual mestria, enfim, portanto não vale a pena nós tentarmos ganhar aqui posições e talvez o mais interessante seja mesmo abrirmos o leque de perspectivas para que podemos olhar. Nesse sentido, dou a minha, que é esta. Os processos de contestação social e de ativismo social e de crescimento dos movimentos sociais, na minha experiência política, aconteceram sempre que houve dificuldade económica. Ou seja, no Portugal democrático, eu não me lembro de haver processos de ativismo social muito relevantes e muito estruturais que não decorressem de situações de dificuldade económica e de fragilidade. E isto leva-nos a um raciocínio que me parece estruturante, que é perceber se nós conseguiremos tratar do aprofundamento da democracia sem cuidar de zelar em simultâneo do aprofundamento do desenvolvimento económico. Como se recordarão do programa do MFA, esquiçado sobretudo protagonizado pelo Melo Antunes, havia em simultâneo com o desenvolvimento da democracia um desenvolvimento económico. E isto andou sempre lado a lado. E nós estamos a descobrir a emergência destes movimentos de contestação justamente no momento em que há uma inflexão deste processo de desenvolvimento económico e os portugueses experimentam pela primeira vez esta ideia dramática, que a Raquel sintetizava muito bem, que é uma geração admitir que a geração seguinte, os seus filhos, viverá pior que a sua e, portanto, isso significa uma viragem nesta utopia e neste modelo que a Europa social transportava de garantir ao mesmo tempo paz e desenvolvimento económico. E essa viragem é dramática. Eu devo recordar que essa viragem começa, como diz o Vasco Lourenço muito bem, nas revoluções dos escravos no Norte da África. E se nós olharmos para Portugal como o último país do Norte da África, a coisa não é agreste. É evidente que percebemos que isto vai cá chegar. Está em Madrid, está nas Portas do Sol, naturalmente chegará à Praça Figueira, porventura isto invadirá e vai por aí acima, talvez em Paris, até se calhar chegou a Paris, aos arredores de Paris, aos bairros periféricos, uns tempos antes, e foi esmagado pelo Sarkozy, enfim, estaremos hoje a viver sequelas disso, mas no fundo, o caso que eu gostava de trazer para cima da mesa era este. E a discussão, enfim, eu dedico-me a refletir sobre estas coisas nas horas vagas, e a reflexão que eu gostava de deixar era esta. O mundo hoje vacila entre dois modelos possíveis, nós estamos de um lado e ao outro. Os dois modelos possíveis são estes. Nós podemos chegar ao desenvolvimento económico a partir do desenvolvimento político, nomeadamente do desenvolvimento de democracias, que foi um modelo que Portugal ensaiou e que de alguma forma os países europeus e ocidentais de alguma forma ensaiaram. Mas há outras abordagens ao tema, que são, por exemplo, as abordagens dos tigres asiáticos, que primeiro tentam garantir o desenvolvimento económico, acreditando que por aí decorrerá desse aumento de produtividade e de riqueza, que por aí se chegará ao desenvolvimento político. E, naturalmente, depois social. Portanto, quero com isto dizer o seguinte: países como Singapura, Malásia, Tailândia e até a China ensaiam, enfim, sobretudo ao nível das suas elites, esta ideia de que a redistribuição de mais riqueza criada permitirá a prazo fazer com que haja direitos políticos. Eu dou-vos um exemplo. Hong Kong, que, como vocês sabem, passou para a administração da China em 97 e tem uma população que é análoga à população portuguesa, tem cerca de 10 milhões de habitantes. Hong Kong terá, em 2017, eleições diretas por sufrágio direto universal. Ou seja, as autoridades de Hong Kong passarão a ser escolhidas diretamente por cada um dos seus habitantes. Estamos a falar da China. O que é que isto significa? Ensaiam-se modelos, enfim, todo mundo fora, mas eu diria que podemos resumir, se quisermos sintetizar de uma forma grosseira, podemos resumir isto de duas maneiras.
E aquilo que nós podemos, a partir daqui, concluir, permite-me eu pelo menos esta conclusão para já nesta fase, é de que a adesão destes países, nomeadamente da China, à Organização Mundial do Comércio, que se fez de acordo com a lógica de que nós íamos aumentar os nossos mercados e que iríamos fazer chegar a esses outros países as mesmas regras que operam aqui, nomeadamente de segurança social, de imposição de um conjunto de regras, etc., passaram-se ao contrário. Aquilo que na realidade está a acontecer é que à medida que nós aumentámos isto até lá, passámos nós a estar subordinados às regras deles. Isto é que é um problema de vasos comunicantes, eles são muito mais do que nós. A Europa, como vocês sabem, tem cerca de 500 milhões de habitantes e a China tem 1.200 milhões. E a circunstância de repente, nós passarmos a querer para as nossas regras fez ao contrário. Portanto, o que é que eu acho? Que vai haver sucessivamente, ao longo dos próximos anos, uma degradação dos nossos adquiridos sociais, daquilo que nós chamávamos do Estado de Previdência, por aí fora, ou se quiserem, do modelo do Norte da Europa, do Estado de Previdência e do Estado Social dos anos 70, dos anos 80, por aí fora. E, portanto, haverá, do meu ponto de vista, maior espaço, por via desta degradação social e desta precarização e da desregulamentação dos mercados de trabalho, etc., do setor produtivo, haverá, do meu ponto de vista, maior espaço para que os movimentos sociais, os ativismos sociais, etc., se desenvolvam. Remeto para o raciocínio original, segundo o qual estes movimentos crescem em momentos de crise económica. Portanto, aquilo que eu estou a dizer é que imagino que haverá maior tendência para isso.